exploração, consumo e lucro. Para o Papa, não há duas crises separadas, uma ambiental e a outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Para resolver, é necessário combater a pobreza, desenvolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Pelas palavras do Papa, vamos nós fazer cada um a sua parte e tomar esta grande consciência de transformação, de mudança. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Santa Cecília FM. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5.000 toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Boa noite, tudo bem? O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp. 99797-1077. Ouça o CDL no ar a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, engenheiro, presidente da Prodesan. E Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Candidato a quê? Aqui, né? Candidato a quê? Candidato a só um amigo de todo mundo, não sou candidato a nada. Como diz minha faxineira, menos. Olha, só tem presidente. Presidente. Olha, é muito cacique para pouco ir. Rapaz, só eu que sou o Zé das Couves. Pois então, vamos dar o título de presidente para você também. 3 presidentes, um conde e o Zé das Couves, que sou eu. Bom, Elaine Brazão, tempo bom, com sol, depois chega no final do dia, aí dá aquela nublada básica de todos os dias. Essa reta final do inverno está sendo assim. Aliás, diga-se de passagem, inverno que por aqui não aconteceu. Como é que fica a previsão do tempo para amanhã? De manhã o sol aparece, mas lá para tarde e noite tem pancada de chuva prevista sim. Mesmo assim, o dia vai ser quente. Ah, é? Sim. E as temperaturas? Madrugada de quanto? 19 graus e máxima de 32 graus. 32? Caramba, que calor. No mercado financeiro, como é que fechou a Bovespa hoje? Caiu 0,45% e fechou a 99.843 pontos. E o dólar? Também caiu 0,91 e encerrou o dia R$ 5,24. No CDL no ar, você fica sabendo que o Procon Santos realiza a operação para verificar os preços dos alimentos. O objetivo da ação é avaliar se está havendo abusos nos valores cobrados, principalmente do arroz e do óleo. Serão vistoriados 5 supermercados em Santos. Justiça manda reintegrar 900 trabalhadores da Uzi Minas que foram demitidos. O prazo para a reintegração é de 5 dias e a multa é de R$10.000 por empregado não readmitido. Eleições 2020, data final para as convenções termina hoje. Confira as novas confirmações de candidaturas. Pedro Gouveia, do MDB, vai disputar a reeleição à prefeitura em São Vicente. Em Guarujá, a rede terá candidato a prefeito, é Giovanni Vassópoli. O nome de Vicente Cassione foi confirmado pelo Partido Republicano da Ordem Social
para a Prefeitura de Santos. Taná Correia, do Cidadania, também entra no páreo nas eleições para prefeito em Santos. Escola Pequeno Príncipe vai encerrar suas atividades em Santos no final do ano. A Escola de Educação Infantil e Fundamental, com 54 anos de existência, tem hoje 250 alunos e 40 profissionais. O motivo do fechamento é a crise provocada pela pandemia do coronavírus, entre outros fatores como as mudanças na educação. A Sony vai fechar a sua fábrica no Distrito Industrial de Manaus no próximo semestre. Houve uma decisão empresarial para interromper a operação de TVs, câmeras, aparelhos de áudio no país. 220 pessoas serão demitidas. Trabalhadores da Volks aprovam demissão de 35%. Montadora diz que ociosidade equivale a uma fábrica inteira. O setor automobilístico já cortou 6.000 vagas. São Vicente decide não retornar com as aulas presenciais nesse ano. Será mantido o sistema de ensino à distância. Peruíbe, Praia Grande, Mongaguá e Cubatão também seguem na mesma linha. Aulas presenciais só em 2021. Curva do coronavírus subindo na Baixada Santista. Após movimentação intensa de turistas, a semana registra aumento do número de casos e de mortes pela Covid-19 na região. O número de casos subiu de 149 para 196. E a média móvel de mortes também teve elevação de 5 para 8 pessoas. Os dados são referentes à primeira e segunda semana do mês de setembro. Em 24 horas, a Baixada Santista contabiliza 325 novos casos e 20 mortes causadas pelo coronavírus. E tem muito mais nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Nicolau Obeide, boa noite para você. Mais uma informação que chega da Semana Brasil, conhecida também como a Black Friday brasileira, que ocorreu entre os dias 3 e 13 de setembro, impulsionou um crescimento de 91,1% nas vendas do comércio eletrônico em relação ao mesmo período do ano passado, desconsiderando os setores de turismo e transporte. Os dados são do índice Cielo de Varejo Ampliado e CVA. O que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo que as lojas físicas tiveram uma queda de menos 10,3%, o e-commerce teve um aumento de 10,3%. Houve uma migração exata? Bom, primeiramente, boa noite, Roberto, Elaine, ouvintes, Paulo, Fifi, amigos aí do CDL no ar. Então, primeiramente, os 10%, né, apesar de números em porcentagem estarem quase que exatos, em números, em quantidade é muito menos. Não dá para considerar porque o e-commerce hoje ele não significa 10% da venda presencial. Então é óbvio que em números absolutos é muito menor. Mas é coincidência, né? O e-commerce ele vem crescendo, a pandemia tem feito isso, muitos sites estão se tornando seguros, o investimento é muito grande, a facilidade de compra também, a facilidade de devolução, mas ainda tem muito a mudar e muito a crescer. E eu acredito que, óbvio, que esse não é o futuro, esse é o presente, mas num futuro próximo, todas as lojas físicas estarão na internet, como já é uma realidade, principalmente nas megas lojas, nas grandes, que já são lojas físicas e internet. Hoje você pega lojas estilo Americanas, Magalu, eles vendem mais hoje pela internet do que praticamente do que fisicamente, Casas Bahia, etc. Só que muitas delas é um nome de um site, né, que é o 2PW, se eu não me engano. É só você olhar no rodapé do site que você vê que é uma empresa que utiliza e faz aquele tipo de comércio parceiro, né? Como é que funciona o comércio parceiro? Utiliza o nome da marca, porque é um nome de credibilidade, né? Que no caso de lojas, mega loja, extra, etc. Mas só que o pedido, quando você compra, ele vai direto para algum parceiro que fornece, é o fornecedor daquela marca e que já fatura diretamente para o consumidor final. Então isso aí, inclusive, viu, Roberto, isso aí existe no tributário, né, vamos dizer assim, ali tem uma elisão fiscal, né, que acontece nisso aí, porque é muito ruim às vezes para muitas cidades no que tem
recebimentos no ICMS, que esse ICMS não passa nem pela porta da prefeitura local onde eles vendem. Por exemplo, todas as compras que eu faço pela internet, ou que você faz, ou que o Paulo faz, não deixa um centavo para a Prefeitura de Santos, naquela verba do Estado que retorna para cá, que seria a verba do DAD e de outras formas. Por quê? Porque vai direto ao local onde está o depósito. Mas isso tem que mudar muito, a legislação já tem que mudar, nós necessitamos urgente no país de uma reforma tributária, tanto se promete uma reforma tributária e não se faz, né? Quantos anos nós já temos ouvido falar disso aí de reforma tributária? Então, óbvio que daqui a um tempo, ou já se faz urgente, teremos que ter uma reforma tributária para regulamentar tudo isso. O setor que apresentou os melhores números foi o de materiais de construção, com alta de 21,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Super e hipermercados, aumento de 13,2%, enquanto móveis e eletrodomésticos tiveram alta de 7% nas vendas. Afetado pela pandemia e pelas medidas de isolamento, quem teve queda foi o setor de alimentação, bares e restaurantes, caiu 33,6%. Antônio Carlos Gonçalves, boa noite. Boa noite, Roberto, boa noite a todos. Tem uma lógica, né? O setor de hipermercados, você teve o pessoal em casa, né? Eu pego o exemplo que ocorreu na minha família. O consumo era só de alimentação, porque ninguém ia para lugar algum. É comer e comer, né? Comer o tempo inteiro e engordar, né? A gente tá na fase agora de procurar academia. Eletrodomésticos, os caras estavam em casa também, começa a perceber que a televisão não está tão boa, que o equipamento não está, enfim, adequado. Vestuário deve ter caído muito, porque você ia comprar uma roupa para ir aonde? Não tem reunião de trabalho fora, não tem escola. Você ia comprar para ir aonde? Devem ter sofrido muito esses setores. Mas eu acho que a explicação é essa. E o que a gente percebe é que a mudança no hábito do emprego já é uma coisa evidente, né? O home office veio para ficar definitivamente. Então, ainda hoje eu comentava com amigos, Santos, nos últimos anos, teve um investimento muito forte em lajes corporativas. Por quê? Você tinha o advento da Petrobras, né? Do petróleo e gás, e você tinha expectativa de ocupação dessas lajes. Eu não sei até que ponto isso se faz necessário nesse momento, porque as pessoas começam a trabalhar à distância. A Prefeitura de São Paulo, ontem o prefeito assinou um decreto, 120 mil trabalhadores que vão estar à distância. Eu achei surpreendente esse número. 120 mil servidores públicos trabalhando em casa. Que eu acho perfeito, porque o rendimento é maior. Eu percebo que ocorreu na Prodesan. A Prodesan teve um home office muito forte, porque tem muitas pessoas que são do grupo de risco na Prodesan. E o rendimento da empresa foi muito superior na parte administrativa. Claro que a parte braçal você não substitui, mas a parte administrativa muito superior ao que a gente tinha anteriormente. Porque a pessoa fica literalmente o período integral do trabalho, do horário, na frente do computador, respondendo e trabalhando para resolver problemas. E às vezes fisicamente ela nem sempre está disponível o tempo inteiro. Para um café, para uma conversa, você perde o relacionamento social. Sim. Mas você ganha produtividade individual. Então, eu acho que é um novo cenário que se apresenta para a gente em termos de consumo, em termos de trabalho, que a gente vai ter que se adequar, sem dúvida alguma. Ô Nicolau, o que aconteceu com as câmeras que as pessoas estão buscando para comprar e não estão encontrando no mercado? Então, sumiu, né? Sumiu. Hoje o ramo de informática, graças a Deus, não posso falar muito aqui na rádio não, porque senão ficou dando muita pinta, né? Mas o cara não para de rir desde que começou a pandemia. É o único comerciante na cidade que ri, é ele. A pandemia, ela realmente, como o Fifi bem disse, alguns ramos prejudicou muito e alguns ramos de atividade melhorou muito, né? Alimentação, os iFoods, né, da vida, melhorou bastante. Mas para muitos prejudicou, como ele falou, roupa, sapato, etc. Mas no meu ramo, por exemplo, muitas pessoas tinham 2, 3 notebooks em casa, mas os filhos já nem utilizavam, estavam usando celular, todo mundo grudado e viciado no celular, e começou a ter com aulas online, né?
aula online, e começou a ter a necessidade. E aí eles mandaram consertar esses equipamentos, aprimorar, consertar computadores, e graças ao bom Deus eu realmente usufruí dessa... Você estava no lugar certo na hora na certa. hora certa. Opa! É porque Nicolau, a tristeza de uns, a alegria de outros. Antes ele ter nesse comércio, nesse segmento, ele tinha um segmento de produtos esportes. Esportivos. Hoje eu estaria frito. Hoje você estaria chorando aqui do meu lado. Mas então, e a webcam, que nem o Roberto perguntou, a webcam sumiu. A webcam era era superada, essa webcam Essa que eu tô aqui, olhando né? aqui. Tipo essa aqui. Era um produto que ficava na prateleira, nós ficávamos tirando o pó dela todo dia, mandava as meninas tirarem o pó e ficava lá, e promoções, e para vender, e baixava o preço, e punha no preço de custo, porque não vendia, essa é a verdade. Porque os computadores largados, os celulares tem câmera, notebook já vem com câmera. E aí começou uma busca assim louca, né? Porque as professoras exigindo para dar aula online, exigindo as câmeras, o Zoom, né? Que foi também um software na qual realmente na pandemia eles deram até uma gratuidade durante um bom tempo, e posteriormente eles começaram a cobrar, e o Zoom é caro. Se você olhar, um software de R$800 por ano, né? R$80, não, 80 é cento e poucos reais por mês, né, Elaine? É coisa assim. E por 40 minutos eles dão a gratuidade. Mas aí tivemos um outro problema, Roberto, também, que não é só excesso de venda. O grande problema foi as importações, que pararam praticamente em dezembro. A China travou tudo em dezembro, que a pandemia começou antecipadamente lá. E aí os produtos, principalmente de informática, 90% vem da China, né? Não tem o que questionar. E também começou a não vir. Então parece que eles vão conseguir regularizar toda essa importação lá para outubro, novembro, aí já conseguem regularizar. Porque tivemos o problema de importação lá, de lá para cá, e aí depois tivemos o problema daqui, né? Para comprar. E agora vão regularizar. Mas não foi só na informática. Tivemos problema com outros itens também que vêm da China, como na parte têxtil, tecidos, etc. Bom, acabou de acontecer na economia a taxa Selic em meio à disparada dos alimentos. O Banco Central mantém juros em 2% ao ano. Decisão interrompe sequência de 9 cortes seguidos na taxa básica de juros. Manutenção da mínima histórica já era esperada pelo mercado financeiro. Não tem mais como baixar. Não dá para cortar mais. Eu acho que até dá, né? Mas não em outras situações, né? Não nessa que nós estamos, porque essa taxa Selic, que muita gente comemora, né? Principalmente o governo, porque é ele que paga os juros, né? Em cima dessa taxa, ele não dá para comemorar muito, porque isso também é um indício de recessão, né? E nós estamos numa recessão na economia, só não estamos em recessão hoje, e eu estou falando muito, eu quero que eles também falem. O Paulo já vai entrar na conversa. Já. Porque só não estamos por causa do tal dos R$600, né? O tal dos R$600 deu uma aquecida na economia, mas que o negócio daqui para frente vai cair para 300 até o final do ano. E depois zero. Vai ficar, a brincadeira não vai ser fácil, não. Paulo Eduardo Costa, quem está mandando um beijo para você é a Luciana Faria. Querido Paulo Eduardo Costa, boa noite a todos. Querida Luciana. Olha só, o Pedro Gouveia confirmou o que a gente já sabia, a reeleição à prefeitura em São Vicente. Vamos dar um giro nas eleições 2020, porque os nomes vão chegando, porque hoje é o prazo final, derradeiro. Quem vai, quem não vai, fica, não é isso, Paulo? Boa Aliás, noite. nós temos convenções. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Antônio Carlos, Roberto, Elaine. Nós temos convenções ainda hoje em todas as cidades. Ah, é? Afinal, temos 34 partidos, né? Então, as Nossa. coligações, a hora é agora de reforçar, colocar quem é candidato de fato, buscar sua legenda, alguns serem cortados, porque tem candidato demais, né? Espaço de menos, na verdade. Eu soube de muita gente que foi cortada e ficou muito frustrado,
por conta disso, mas a política se consolida, né? Eu só espero que nessas próximas eleições a gente tenha alguma renovação. Eu acho que a gente precisa renovar esse ranço, essa política tradicionalista, né? Que é o toma lá da cá. Tá na hora de a gente começar a pensar na população também e deixar de pensar um pouquinho no umbigo do político. Mas, por exemplo, o candidato de São Vicente é o Pedro Gouveia. Você aposta numa renovação ou Não, no caso do Pedro é diferente. O Pedro realmente foi um inovador em termos de São Vicente. Quem viu São Vicente há 5 anos atrás, estou dizendo 5 anos atrás, no final daquela nefasta do último ano do mandato do Billy. Nem falei o nome do prefeito que era, mas a cidade estava entregue, era lixo por todo lado. Os hospitais não tinham material de limpeza, as creches fecharam mais de 30. Foi uma tragédia, foi uma coisa catastrófica. A gestão financeira do ex-prefeito foi para a cidade, deixou um rombo de R$1 bilhão. E R$1 bilhão é o orçamento de São Vicente pro ano inteiro, Nicolau. Não é brincadeira, quer dizer, então o Pedro realmente foi um herói, verdadeiramente um herói, que sapateou, cantou, dançou e fez a lição de casa. Quer dizer, ele conseguiu equacionar dívidas, tirar a cidade do Serasa, efetivamente fazer o que era possível com o dinheiro que tinha, né? É evidente que ele não fez mais, porque não há recursos. E milagre ninguém faz, mesmo com emendas de deputados, mesmo com ajuda externa. Uma cidade que começa sendo administrada com R$1 bilhão de dívida, aí só santo milagreiro. Eu me lembro de ter ido com o Pedro, inclusive, negociar a dívida de energia elétrica na CPFL, e a negociação implicou em ter que a prefeitura pagar R$70 mil por mês nessa negociação, porque a dívida era estratosférica. E aí eu lembro de perguntar para o gerente da CPFL, mas o senhor manteve a luz acesa por quê? Ele falou, vou cortar de um hospital? Vou cortar de uma creche? Eu disse, o senhor tem razão nesse sentido. Então nós temos que repensar, sim, com certeza. Mas o caso do Pedro é um caso à parte. Fifi, o Vicente Cassione, a gente já tinha rumores de que o Décio Couto Clemente, que era o candidato até então pelo PROS, não ficaria. Ele mesmo chegou a anunciar, mas o Vicente Cassione está pensando, e decidiu, vai ser candidato, e o Décio Couto Clemente agora entra como vice na chapa. Eu acho que essa quantidade de candidatos em Santos, ela surpreende, porque ela sai da média, né? A média em Santos é de 7, 8, eu acho que a gente vai ter mais do que 7, 8 candidatos. O Cassione foi candidato a prefeito em 92, né? Ele chegou a disputar segundo turno com o Davi Capistrano. E a partir dali ele virou deputado federal, depois ele saiu da vida pública. E a volta dele para a vida pública, eu acho que acrescenta na disputa. Uma pessoa com história na cidade, tem experiência, tem outros candidatos com qualidades também, enfim, vai caber à população a escolha. Quanto maior o leque de opções, melhor para a população, porque você pode ter se você ficar muito restrito a poucos candidatos, você não tem opção, né? Acho que Santos vai entrar no Guinness, é verdade? Acho que não chega. Candidatos. Eu acho que não chega a tanto. Olha, disparou com 24. Então, lembra que a gente falava, chega a 7, 8, eu acho que vai fechar em 10, mais ou menos. Mas é muito ainda, hein? É muito. E outra, o tempo de televisão não vai ser suficiente para os candidatos se apresentarem, porque vai dividir esse tempo, e não é de forma igualitária, ele é proporcional ao número de deputados federais de cada legenda, e eles vão dividir muito tempo de televisão com pouca visibilidade. Eu entendo assim, a rede social vai ser importante, ao mesmo tempo você percebe que a rede social não está despertando interesse ainda. As pessoas não estão curtindo, comentando postagens em redes sociais em relação à eleição. Eu acho que esse ano, por incrível que pareça, contrariando uma expectativa que eu tinha, a televisão vai chamar a atenção da campanha e a rede social vai ser a locomotiva da campanha. Mas enquanto não entrar a televisão, a rede social não vai ter um fator preponderante, porque todos os candidatos estão postando em rede social e você percebe que a população, de certa forma, está fora desses comentários. Então, eu acho que começa a televisão ainda esse mês de setembro, se eu não me engano, no dia 27 ou 28 de setembro. A partir daí, eu acho que a rede social ganha corpo, ganha força. E a população, indo na linha do que o Paulo fala, precisa analisar conteúdo, proposta.
Porque não dá para você falar, não, mas o político não serve. Não serve porque a gente não sabe votar. Então, você tem uma Câmara Federal que é o retrato da sociedade brasileira, ponto. Não dá para falar diferente. Ah, mas eu não votei no cara que é um bandido. Tudo bem, mas eu também não fiz nada para que ele não entrasse. Então, são coisas que não dá mais para o brasileiro falar que, olha, a política no Brasil é uma porcaria. A Constituinte é da década de 80. A gente 88, já tá, né? 88. A gente já está 32 anos reclamando da sorte. Não dá mais para ser assim. O brasileiro precisa amadurecer politicamente. Precisa se envolver. Não gosta de política, mas se envolve na discussão, porque a política mexe com a educação, quando a criança precisa ser encaminhada, ela mexe com o emprego, ela mexe com a segurança, ela mexe com a aposentadoria quando a pessoa fica velha. Saúde, ela mexe com tudo, ela mexe com o nosso dia a dia. Você pode não se envolver com a vida pública, mas você tem que discutir política, porque senão você não tem direito de reclamar de nada. O Nicolau, o Márcio Aurélio do PDT também confirma o nome, médico infectologista. O Taná Correia, que é muito conhecido na área de cultura aqui na cidade de Santos. Taná foi secretário de cultura do Oswaldo Justo. Vai pelo Cidadania também tentar alguma coisa. Vai para ser prefeito de Santos, Nicolau. Hoje tem a convenção, acho que do o Romano estava falando para mim também do Romano, confirmando. Romano confirma, né? Confirma hoje. Ele está no delegado Romano. PC. PSC, não, lá do Imael, como é? O Partido Democrata Cristão. PDC. Partido Democrata Cristão. Bom, pelo menos a musiquinha eu acho que Imael. Isso marcou tanto. Mas então assim, teremos aí um número grande de candidatos, né? Então o Santos, mas o candidato do prefeito, no qual eu acho que aglomerou, arrematou mais partidos, né? Eu acho que não sei quantos foram, 13. Por enquanto já tem muita gente. 35 partidos nós temos no Brasil. Eu acho um absurdo isso. Eu também acho, e sabe, Nicolau, que está me preocupando? O pouco tempo para as pessoas poderem escolher. Porque nós estamos agora em setembro e as eleições são em novembro. Traduzindo, eram para ser em outubro. São 60 dias de eleição. A gente já está na segunda metade de setembro. E o pior, todavia, quando você fala em televisão, você fala num veículo de comunicação confiável. Quando você fala em rádio, um veículo de comunicação confiável. Quando você fala em internet, aí vem o paraíso das fake news. Aí é mentira. Aí vai ter gente dizendo que o candidato matou, que destruiu, que fez coisa errada, que era drogado. O meu medo é justamente esse lado negativo das redes sociais. Que não tem controle. Mas sabe que a campanha de prefeito, tudo bem, ela tem um fundamento, né? O prefeito vai trabalhar no executivo, então vamos ter algumas promessas, talvez promessas nunca alcançáveis. Sim, né? Isso é prático. Mas eu acho é hilário a campanha dos vereadores, né? Vereador é uma coisa assim hilária. Porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou mudar não sei o quê. Eu não vou mudar nada. O vereador não vai fazer nada. O vereador ele vai criar máximo leis, né? E fiscalizar o executivo, né? Então assim, a população ela precisa ter noção disso. E que muitas vezes fica prometendo emprego para outras pessoas também, que eu acho que as pessoas não podem ter essa ilusão, porque também vereador não consegue dar emprego para ninguém, né? Raras exceções. Mas então as pessoas têm que votar naquele que ele acredita, que é do seu bairro, né? Por isso que eu sou favorável ao voto distrital, né? Nós poderíamos ter voto distrital. Fundamentalmente quem tem a competência, Nicolau, porque a dificuldade nossa hoje é encontrar, tem gente que promete por exemplo, é como eu dizer assim, olha, prometo, Nicolau, que vou fazer um jantar para você amanhã. Eu não sei nem acender um fogão, você entendeu? Quer dizer, então, eu vou estar blefando. E você ouve muito blefe nisso. Então, ao fazer a seleção, que pegue alguém que pelo menos tenha minimamente alguma experiência. É como candidato a prefeito que nunca foi vereador e nunca foi secretário. Antônio Carlos, você sabe o que significa isso? Quer dizer, no delírio, na vontade, eu faço qualquer coisa. Eu vou ser o melhor prefeito do mundo. Mas pera um pouco, que experiência você tem? Nenhuma. Então a gente tem que ponderar muito aí na hora do voto. Conhecer muito bem a legislação, saber onde que amarra, onde pode ir, o que não pode ir, e assim por diante. Quer dizer, colocando os pingos literalmente nos is, por isso que a população tem que se acautelar. Escolher gente minimamente que tenha capacidade e competência. De gente incompetente nós já estamos cansados, não é verdade? Eu acho que a experiência é fundamental. Eu sempre falo que médico, por exemplo, eu prefiro muito mais um médico mais idoso, com uma experiência muito mais
muito maior, né, vamos dizer assim, em relação à vida, né, dele como médico. E tenho provas aí, eu tenho constatado alguns médicos que dão um diagnóstico errado, aí você vai ver um novinho, dá o diagnóstico, descoberto o diagnóstico correto por um mais velho. Tem muito isso. Não querendo depreciar o mais novo, porque tem mais novos muito bons. Mas também a experiência faz diferença. E essa experiência eu também coloco no executivo. Eu acho que o executivo ele tem que ter tido uma vivência em relação a esses cargos, porque ele tem que conhecer a legislação, ele tem que saber como é que funciona, porque não é fácil. O Fifi está aqui, tá na vida pública, eu acho que 21 anos, né, Fifi? 24. O que amarra a legislação? Não amarra? Muitas vezes o prefeito quer fazer alguma coisa, amarra o Ministério Público, amarra, não pode, são verbas dotadas, né? Que nem eu escuto muito em rádio, às vezes porque a prefeitura, em vez de estar fazendo essa obra, ela podia estar fazendo mais UPA, fazendo mais isso, e aquilo, eu que já tenho pouco conhecimento, aquilo me incomoda. Às vezes eu mando mensagem para a rádio. Por quê? Porque não pode, às vezes é verba do DAD que não pode ser alterada, não pode ser mandada em outro lugar. Então as pessoas não têm a mínima noção. Então nessa campanha você vai ver muita gente falando assim, muitos candidatos. Não, porque em vez de reformar não sei o que tal lugar, eu gastaria esse dinheiro para fazer hospitais. E às vezes o eleitor inocente escuta aquilo e fala, é mesmo, né? Ou às vezes aquele cara que foi na policlínica e estava cheia, poxa, podia ter mais uma em vez de o prefeito ficar asfaltando a rua. E ele não sabe que a legislação não permite esse tipo de... Aliás, ele também não sabe que fazer a policlínica depois tem que sustentá-la, né? Também. Porque aí você tem que ter hospital, funcionário, né? Tem que ter estrutura, tem que ter suporte. Não é uma brincadeira. Ação da CDL Santos Praia em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$10 e todo o valor arrecadado é destinado à Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Pontos de venda: Avenida Marechal Deodoro 13 Altos, na CDL Santos Praia, Galeria Quinta Avenida, Loja 9 na Slex.com e na Praça de Alimentação do Shopping Pátio Iporanga e Restaurante Fogo de Minas. E vamos comprar máscara, gente, para as crianças, né? Estamos vendendo pouco, né, Elaine? Ajudar as crianças. Ajudar as crianças, R$10, caramba, ninguém pode, todo mundo tem que usar máscara, vamos comprar as máscaras, que esse dinheiro será doado à Abrace, que são crianças portadoras de câncer. Verdade. Perfeito. Olha só, 6h35, já o Fifi, que tem experiência na política, vai responder se Paulo Eduardo Costa daria um bom candidato. Mas depois do intervalo. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. Então reveja suas despesas mensais e sempre que puder separe o valor para investir. E conte com quem tem mais de 117 anos de solidez e produtos para todos os perfis de investimentos. Invista com a gente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo
CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. 6h37, estamos de volta. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e no Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na live do Santa Portal. A participação dos nossos ouvintes vem com Marcelo Meneghelli. Ótima noite a todos. Tem o Daniel Silva, que curte demais o nosso programa, e ele está fazendo uma pergunta. Ele faz uma pergunta para o Paulo Roberto Costa. Eu vi que ele fez uma pergunta ali, ó. A Vila Cultural da APAI, São Vicente. Ele está perguntando aqui. Existe isso? Na verdade, ele deve estar se referindo à Vila Cultural, que é a reprodução da São Vicente Antiga, que passou por uma remodelação enorme. Efetivamente foram construídos acessos, houve a troca total dos telhados, uma reforma da parte elétrica, e ela agora já era para ter sido reaberta em pleno, mas em função da pandemia, evidentemente que a gente teve que suspender todo o tipo de atividade cultural daquela região, que agora vai retomar seguindo as normas oficiais de maneira gradual, tranquila e respeitando as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Nicolau Beide e o Marcelo Meneghelli agradecendo a você, muito obrigado. Problema resolvido no Boulevard Otton Feliciano. Não, não precisa agradecer a mim, agradeça ao secretário de Serviços Públicos, graças à CDL, isso eu tenho que colocar que a nossa parceria com a prefeitura é muito boa. Nesse sentido, o secretário Wagner Ramos, né, que foi o que me atendeu prontamente. Mais uma vez, o que aconteceu no Boulevard? Roubaram os cabos. Boulevard às escuras, ficou no domingo às escuras, segunda-feira às escuras. E aí eu falei com o Wagner prontamente atendeu, foi lá e deu uma solução para o caso. Mas, mais uma vez, ele me informou que roubo de cabos. E é uma, o que nós temos, e é uma constante isso. Nós temos que nos preocupar porque os furtos estão aumentando muito. Por Mas exemplo, não é aqui só não, viu? Não, em todas as cidades. Eu tenho uma casinha comprida e o É. pessoal entra no meio do mato, porque é no meio do mato, né, que vem a luz, com um bug. Pegaram outro dia um cara, eles vêm com um bug, jogam uma corda para não dar choque, e arranca com o bug e arranca os fios todos. Aí eles entram lá pro meio do mato, põem fogo e derretem, vendem o cobre. Agora, eu acho que tem que pegar quem compra. Você sabe que é muito difícil. Você conhece São Vicente e vê aquele famoso tapetão ali, né? Tem 2 faróis ali de pedestres. De um lado é Ayrton Senna, do outro lado é Manuel. Exato. Olha, foram roubados 8 vezes consecutivas os cabos daqueles faróis de trânsito. 8 vezes consecutivas. Roubam, a prefeitura manda consertar no dia seguinte. Agora, não sabe o que se fazer mais. Só se colocar um vigilante ali em cima para garantir que à noite não seja roubado. Porque até o ladrão pode ser o mesmo, recorrente, né? Então... Eu falei outro dia, vou falar aqui na rádio, mas em tom de brincadeira, por favor, não me levem a mão. Eu falei outro dia que foram roubar lá da Antioquina mesmo, da casa, que é ali na Xavier Pinheiro. Me chamaram que estavam tentativa de roubar o cabo, só que não roubaram. Não conseguiu. O sujeito ele subiu no poste, mas o cabo a bitola dele é aquelas bitolas quase do tamanho de uma mão. De uma mão não, de uma mão. E aí ele cortou o cabo, acho que corta com aqueles alicates, mas nem pra morrer, eu falei assim. O cara desse. Nem pra morrer. Eu falei, o cara desse, se sou eu que vou mexer com uma necessidade daquele, eu tomo um tranco que me joga lá de cima do muro, que eu vou, né? O sujeito corta 2 cabos, Fifi. 2 cabos, grossura de uma mão, de um braço, o cara corta, arrebentou. O pior é que ali a CPFL arrumou. Ela faz aquela emenda, né? Aquela emenda. Mas embaixo ele arrebentou todas as portas, que eram 2 portas onde está o relógio, onde está tudo. Ou seja, me deu um prejuízo. Arrebentou, cortou cadeado. E não levou nada, porque eu acho que chegou a polícia, e ele não levou. Para vender aquilo ali, para ele ganhar o quê?
R$20, sei lá, quanto é que ele vem na porcaria daquela. Né, para poder pegar só o metal. Entendeu? Então assim, e tem os receptadores. Virou. Esse é o pior problema. Aí eu falei ainda brincando, eu falei, um sujeito desse sobe aqui, mas nem para morrer o cara. Nem para tomar um choque. E em Brasília, tomou posse agora há pouco o ministro da Saúde, agora ministro da Saúde, Pazuello. A Saúde passa a ter ministro titular após 4 meses. General estava como interino desde a saída do médico Nelson Teich do cargo. Acabou de acontecer solenidade em Brasília, vai ser com certeza destaques nos telejornais. Tem ouvinte aí no WhatsApp? Henrique Júnior, boa noite a todos. Estou na fila da Balsa em Guarujá, voltando aos piores dias. Com relação a candidatos em Santos, para mim só faltou um, o Fifi. Eu tô de acordo. Mas é uma verdade. Eu tô de acordo. Se nós fizermos uma enquete aqui, Tá eleito. Tá eleito. Aqui Não tá tá? eleito. Aquele é eleito por 100%. Mas é que ele é modesto, Mas ele sabe que o nome dele seria forte, mas ele está apoiando outro candidato. Olha, o Marcelo Moura disse que o Kenney saiu do PSDB porque está batendo de frente com o candidato. E agora. Não, está batendo de frente com o prefeito, agora apoiando o candidato do prefeito de Santos. Política e, enfim, ele fala umas coisas aí que às vezes ele pega um pouco pesado, mas em parte ele tem razão. O Antônio Cabral está aqui. Boa noite a todos. É o Antônio, mas é a foto de uma mulher ali no perfil, né? Parece. Não? Ah, não é, desculpa. Eu olhei na mensagem de cima. O Rivaldo Elias Cesário, bancada show, grande abraço, amigo Paulo. O Paulo Santiago, o triste é ver partidos abrindo mão de lançar candidatos para dar apoio a outros. O caso Kenney é emblemático. Se ele desistiu, a Audrey se ofereceu para candidata e o partido preferiu apoiar a situação, muito provavelmente em troca de cargos. Aconteceu em Santos, deve acontecer o tempo inteiro em toda a cidade, cansado dessa política de comadres. Tem razão o Paulo Santiago, Fifi, de falar que é uma troca de favores, coisa do tipo? Olha, não é que seja uma troca de favores, eu acho que é um acordo político que a legislação permite. Agora, tem pessoas que se frustram com esses acordos. Realmente tem pessoas que se frustram. Eu vejo o seguinte, você não governa sozinho, porque você tem uma Câmara de Vereadores que ela é plural o tempo inteiro. Você não vai colocar, Santos são 21 vereadores, o prefeito nunca vai colocar 21 vereadores lá dentro. Ele fazer acordos de forma a dar musculatura para a gestão dele, a lei permite. O que não é correto, como alguns costumam fazer, na indicação não ter pessoas capacitadas. Você tem que tendo pessoas capacitadas, para mim não me importa se o cara é de partido A, B ou C, se ele desenvolve a sua atividade profissional de forma adequada, se ele é um cara honesto, um cara competente, por que ele não pode ser de outro partido? Então, frustra algumas pessoas? Talvez sim, mas essas pessoas sabem como é o jogo há muito tempo. Por exemplo, não dá para um candidato que não teve legenda para ser prefeito chegar e falar, não, eu estou frustrado porque não tive legenda. Hoje o Nicolau acabou de falar, tem 35 legendas. Sai do partido, vai para outro, busca legenda. Eu, à época que eu tentei ser candidato a prefeito em Santos, eu fui para um partido que me dava legenda. Só que eu percebi que a composição política era totalmente adversa para eu disputar uma eleição. Por isso que eu não disputei. E passou meu tempo, eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que meu tempo passou, minha experiência administrativa. Claro que eu absorvo essa experiência e ela agrega na minha caminhada profissional, mas daí a ser candidato não é mais o meu momento. Eu acho que não. A gente fala em renovação o tempo inteiro e eu acho que tem que haver uma renovação. Renovação não se dá só por pessoas jovens, se dá também por pessoas que estão buscando alternativas diferentes, profissionais. Então você pode ter um candidato que ele nunca tenha sido vereador, prefeito, mas ele tem experiência administrativa, é um cara experiente. Agora não dá para você ter um candidato, eu não votaria, eu não votaria num cara que chega para ser candidato, que nunca teve uma experiência pública, que nunca teve uma experiência de gestão. É diferente você ser comandado do que você comandar. Então fica a critério de todo mundo, por isso que você tem eleição, para que as opiniões divergentes possam se manifestar. E através do voto você vê quem teve maior número através da urna você vê quem teve maior número de votos para poder assegurar aquele espaço que ele pleiteou. A democracia é isso.
Agora, a reclamação, isso faz parte do jogo e é justo. Não estou falando que a pessoa está errada. É uma frustração, realmente. Se a pessoa tem a expectativa de sair candidata, primeiro ela tem que entender o que é política. Primeira coisa. Por exemplo, eu tenho meia dúzia de amigos que eu acho que é o suficiente para ser candidato a vereador. Eu tenho que saber se o meu partido consegue completar coeficiente eleitoral para que eu possa ter uma vaga na Câmara. Em Santos, esse coeficiente eleitoral é na ordem de 11.500 votos. O partido precisa ter essa quantidade de votos para ter uma cadeira na Câmara. Depois você tem o resto dos votos quando você pega... Você primeiro completa as vagas cheias, tem os restos de votos, aí você tem uma outra composição. Mas a primeira coisa é saber, eu tenho um grupo que possa me dar musculatura para chegar a 11.500 votos? Tenho, ótimo, então eu vou entrar nesse partido. Muitas pessoas se iludem, acham que... Quantas vezes você não vê, o cara teve 3.000 votos num partido e não entrou porque entrou um outro de outro partido com 1.500? Ele não entrou porque o grupo dele não era forte o suficiente. Na mesma coisa, uma eleição de prefeito. O cara precisa ter proposta. A primeira coisa que me levaria a votar num cidadão para prefeito, que me leva, não é levaria, me leva, é a proposta. A segunda coisa é analisar a vida desse cidadão. Ele é um cara idôneo, é um cara que me representa, é um cara que eu tenho certeza que ele não vai fazer coisa errada. Viu o que acontece no Rio de Janeiro? Há quanto tempo acontece no Rio de Janeiro? Né? E a partir daí eu faço a minha escolha. E a população, eu acho que seria o caminho adequado a ser seguido. Não por mim, mas por cada cidadão. Porque a gente está votando hoje, o Roberto, nós aqui, tirando a Helene, mas nós quatro, somos numa faixa etária que a gente está votando o futuro que talvez não seja nosso, seja dos nossos filhos, dos nossos netos. E a gente precisa ter responsabilidade. Não dá para falar, olha, eu vou votar porque eu preciso. Não é que eu preciso pensar em quem vem atrás de mim. A vida é uma corrida de... Mas interrompendo o Fifi... Não, só para concluir. Eu acho que a vida é uma prova de revezamento. Nós pegamos o bastão dos nossos pais e vamos deixar para os nossos filhos. E a gente tem que ter responsabilidade na hora do voto. Eu só queria completar, eu sei que está fora da pauta, eu queria que o Fifi falasse de uma experiência, e isso aí sempre me chamou a atenção, que ele teve na Coreia, foi na Coreia, né? Que você foi em 98? Na Coreia em 2002. 2002. E que você viu que os prefeitos lá, eles só executam projetos... Lá na Coreia, em 2002, quando eu fui, foi uma missão diplomática da Prefeitura de Santos. Santos foi assinar irmanamento com a cidade de Ulsan e eu fui representando o prefeito junto com o Júlio Eduardo. E eles têm um planejamento da cidade para 20 anos. E o prefeito, naquele planejamento que já é validado pela sociedade, ele não pode mudar nada do planejamento. Ele pode dar uma ênfase para uma área em detrimento da outra, que é normal, porque às vezes você não tem arrecadação suficiente para poder fazer todas as áreas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, ele não pode mudar o planejamento da cidade de Ulsan daqui a 4 anos. Ele não muda, ele tem que ir na mesma linha. Uma outra coisa, ele escolhe os seus pares dentro do quadro da prefeitura. Os concursados da prefeitura, ele escolhe os seus quadros. Os seus quadros de secretários. Ele leva assessores de fora. Mas os quadros são os representantes de cada segmento dentro do quadro da prefeitura. Então você começa a perceber que a coisa tem tudo para dar certo. Mas nesse caso há continuismo. No Brasil, a impressão que se tem é cada novo prefeito, ele esquece totalmente o projeto anterior. Eu não vou terminar essa obra aqui porque não era minha. E ele quer inventar coisa nova. E aí inventa uma obra que ele tem que fazer em 4 anos. Exato, e não consegue. E aí o próximo não finaliza dizendo, é projeto do outro. E o Nicolau falou uma coisa muito interessante. Nós temos 35 partidos, não temos 35 ideologias. Né? Você vai nos Estados Unidos, você vê lá o Partido Democrata e o Partido Republicano. Não, mas tem mais. É que lá... Sim, mas de qualquer maneira eles se incorporam. Na Inglaterra também, né? O trabalhista e o conservador. Eles seguem a linha, né? Mas tem uma certa, digamos assim, justificativa técnica. Sim. Agora, eu duvido que no Brasil nós tenhamos 35 ideologias diferentes. Pelo amor de Deus. Nenhum lugar do mundo meia esquerda, não é, parece jogo de futebol, né? Ponta direita, não é isso. É tudo de olho na verba partidária. Por isso que são criados os tais partidos. Isso é um outro absurdo, né? Porque a verba partidária, ela fica com os caciques, ela nunca chega nas cidades. Eu fui presidente de um partido aqui em Santos. Ela não chega no município, ela para nos caciques. Enquanto isso, o cacique lá com mansão, comprando coisas maravilhosas, fazendo helicópteros, não tem partido, tem helicóptero, tem avião. Nós tivemos uma verba partidária para essas eleições em 2 bi, né?
que foi a verba partidária. Só. Aí os partidos pequenos e nanicos, eles ficam com 2%, porque 2% dessa verba é dividida em igualdade, com igualdade para todos os partidos. Tudo bem que existem partidos que nem domina a Câmara, né? Que nem PMDB, sim, que nem PSDB, que nem PT, são os maiores partidos da Câmara. O PSL também agora, né, tá com bastante número de deputados. Então eles têm mas são mais deputados. Sim, sim. Agora, e os nanicos que não tem quase nenhuma representação fica em igualdade com 2%. E na hora da eleição acontece como na maioria das cidades, todo mundo se agrega, né? Esquerda, direita, centro, é tudo brincadeira. Começa a acontecer, começa a ter concentração, porque aí vem pro bolso, ele falou, um partido vem pro bolso do cacique do partido e ele não distribui, fica com ele. O Nilson Alfaro, né, Fifi? É seu amigo aqui, ele está falando, o engenheiro Antônio Carlos, o melhor presidente da Associação dos Engenheiros, com certeza seria um ótimo prefeito. Tô com você, Nilson Alfaro. O Fifi é o tipo da pessoa que eu votaria nele, independente do partido que ele escolhesse, por exemplo. E tem esse voto também, que você vota na pessoa. Sim, sim. Aliás, a maioria dos candidatos nem liga pro partido que tá. De maneira geral, você não se preocupa, a não ser que você tenha muita convicção política. Mas de maneira geral, você vota na personalidade, na pessoa. A vereadora é a mesma coisa. Bom, vamos dar o registro das balsas, porque, curiosamente, hoje tá pegando. Tá pegando. Guarujá, Santos, 55 minutos de espera. Santos, Guarujá, 45. Nossa, dos dois lados, inclusive. Vamos de futebol, que teve rodada, ontem teve Santos na Libertadores, hoje tem o Palmeiras. O Alex Frutuoso já chegou? Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha. Hoje à noite, 2 times brasileiros entrando em campo às 9:30 da noite. O Palmeiras jogando lá na altitude de La Paz, na Bolívia, no estádio Hernando Siles, pega o Bolívar, portanto, terá, além do adversário em campo, a temida altitude, como sempre acontece. Palmeiras, portanto, 9:30 da noite em campo. No mesmo horário, também fora de casa, o Grêmio vai ao Chile enfrentar a equipe da Universidade Católica. Ontem nós tivemos o Atlético Paranaense batendo o Jorge Wilstermann por 3-2. E o Santos, na Vila Belmiro, recebeu a equipe do Olímpia, um empate por 0-0, um jogo muito pegado, muito duro, por vezes até violento. O Olímpia teve um jogador expulso no segundo tempo, poderia ter tido um outro atleta expulso no primeiro tempo, mas mesmo assim o Santos não soube aproveitar as duas melhores oportunidades que teve, uma com o Soteldo e outra com o Raniel. Apresentou um futebol abaixo do esperado e depois o técnico Cuca teve que explicar o porquê de algumas opções técnicas e táticas. A verdade é que o Santos não jogou bem, até dominou as ações, mas ficou, como eu disse, muito abaixo do esperado e vai ter que buscar pontos fora de casa em busca da classificação. No domingo, o Santos tem pelo Campeonato Brasileiro o Botafogo no Rio de Janeiro e na semana que vem jogará no Equador, na quinta-feira da semana que vem, contra o Delfim. A partida será às 11 da noite, pelo horário de Brasília, precisando vencer este jogo para conseguir encaminhar a classificação à próxima fase. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. A gente tem um minuto ainda, dá para falar de futebol. O Santos empatou ontem, é isso? 0-0? Jogou ontem. Jogou, acho né? que eles só entraram em campo. Acho que eles não jogaram, não. Não, eles jogaram, o jogo é esse mesmo. É só entrar em campo. Não tem mais que isso. Não. O time do Santos tem uma bolinha de Soteldo na trave, né? Que o Soteldo tocou de lado assim. Não, ele errou o chute e bateu na trave. Putz. Mas foi aqui na Vila? Foi. Para de ser cínico. Tipo assim, né? Não tô sabendo de nada. Pede o placar do Palmeiras de novo. Hoje vai ser na altitude. Hoje o Palmeiras ganha. Não vem secar. Não, sai fora. A minha maior diversão hoje vai ser ver o Corinthians jogar com o Bahia de Mano Menezes. Ah, é verdade. Ai. Ó, e o Mano não quis ir pro Corinthians, porque ele já sabia que o cara ia cair, o Thiago ia cair,
E aí ele fechou com o Bahia. Ele não quer saber do Corinthians. Mas nós estamos fazendo uma campanha em volta, Thiago. Não, é melhor, a gente manda pro Corinthians o Jair Ventura. Acaba de descer o Corinthians. Nicolau Obeide, Antônio Carlos Gonçalves e Paulo Eduardo Costa fizeram mais essa edição do CDL no ar. Tchau, gente. Amanhã tem mais a partir das 6. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento